Misturados para você que está ligado com a gente através do site, aplicativo Rádiosnet. Abraçando aí a galera que está ligada com a gente na nossa TV e Rádio Web Arapititinga, a galera participando aqui do Clube do Ouvinte, né? Querendo aí comprar no Pereira. Lembrando que daqui a pouquinho tem um sorteio de um vale compras, né? Do Pereira, amigos ouvintes da Pititinga, né? Estamos aqui com o hipnoterapeuta, acertei, né? Hipnoterapeuta Andros Amorim, né? Andros Amorim vai falar com a gente, né? Vai trazer hoje um assunto importante aqui para a nossa TV e Rádio Web Arapititinga. Lembrando que toda sexta-feira, né? A partir das 15 horas e 30 minutos, a gente tem esse papo importante, interessante. Na semana passada ele me hipnotizou, não sei se hoje como é que vai, mas o assunto hoje será inteligência emocional, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, satisfação a todos os ouvintes, né? Para estar compartilhando um pouquinho do meu saber para vocês. Vamos lá, lembrando a todos aqueles que estão ligados, né, no canal do YouTube, se você quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento, pode mandar aí também pelo nosso canal do YouTube. Andros, o que é inteligência emocional? Esse tema é bastante interessante, está muito, né, em evidência hoje, porque nós estamos passando, né, de acordo com a pandemia, de acordo com essas estruturações sociais que a gente está passando, né, esse tema é bastante louvável, né? As cargas emocionais que nós temos estão abruptas demais. O índice de ansiedade, o índice de depressão está aumentando em larga escala. E é interessante a gente estar conversando um pouco sobre nós mesmos, né? Como a gente pode estar, de alguma forma, nos normalizando ou estando em estado de harmonia para que a gente possa estar resolvendo nossos conflitos emocionais internos, né? Então, a inteligência emocional, ela de toda forma é extremamente necessária para que a gente possa ter um senso de raciocínio, um senso de questionar, um senso de ação melhor para a nossa vida cotidiana, né? E para alcançar esse exercício, né, essa situação, né, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode estar, a idade também, existe alguma coisa nesse sentido? Não, isso é muito interessante, porque assim, a inteligência emocional é uma coisa que é constante, né? A gente não tem uma prática específica para a gente atingir a inteligência emocional. A maioria das pessoas que passam por essas demandas psicossomáticas, né, por exemplo, como a depressão, elas têm uma desordem diretamente no nível de seus neurotransmissores. Então, alguns hormônios, alguns neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina, ocitocina, eles estão em baixa. Então, as pessoas, às vezes, a noradrenalina, por exemplo, estimula o prazer. Uma pessoa que está com um nível de noradrenalina baixo, ele não tem ânimo para nada, né? Então, a inteligência emocional está mais ligada no seu campo de internalização de si próprio, né? De conhecimento de si próprio, do que uma técnica específica, né? A gente tem algumas técnicas, sim, que nos ajudam de uma forma mais direta a fazer com que a gente olhe, né? Preste atenção no nosso campo emocional, sobre as nossas próprias emoções, né? Mas para a gente chegar a esse nível, porque normalmente a gente não gosta de aceitar as fraquezas, né? As nossas fraquezas. A gente tem uma situação de sempre achar que está bem, que dá para levar, que o problema é sempre do outro, né? As causas sempre do outro, mas que a gente não aceita, né? Primeiro você tem que aceitar suas fraquezas, não é isso? Para chegar a um nível e de começar a fazer um trabalho desse, não é isso? Isso é formidável que você está trazendo, Vanilda, porque a negligência que nós temos com nós próprios, ela é absurda. E assim, as doenças psicossomáticas, elas só explodem porque justamente o seu sistema nervoso está ali mostrando que tem alguma coisa errada, está te evidenciando que tem alguma coisa que você precisa olhar, e você não faz esse processo, acaba pegando essa, a gente chama na psicologia, chamando isso de projeção, né? Você está com uma carga emocional sobre alguma coisa e acaba jogando essa no trabalho, no relacionamento, ou em qualquer outra coisa, para não olhar para dentro de si. Neurobiologicamente, né, eu falei um breve histórico na última vez, que é o nosso último ponto, neurobiologicamente a gente ativa um sistema chamado luta ou fuga. Nós não somos seres racionais, né? Nós somos seres emocionais. E por sermos seres emocionais, nós agimos literalmente através e por conta das emoções. Tem um cientista, hoje é o maior expoente no mundo, né, na escala das emoções, chamado Paul Ekman, que ele caracterizou 7 tipos de emoções. 7 emoções básicas, mas a gente tem mais de 100 emoções. Dessas 7 emoções básicas, a gente tem o medo, tem a raiva, tem a aversão, tem o nojo, tem a tristeza, tem a alegria e tem a surpresa. Perceba que dessas 7 que eu coloquei, só uma gera
positividade, vamos dizer isso, que seria a alegria. Muita gente procura, né, a busca pela felicidade, mas vocês que estão ouvindo aqui, eu estou sendo bem sincero, baseado na ciência, ninguém é feliz. A felicidade não existe, ela é utópica, é uma utopia. Você busca a felicidade através de uma emoção, que no caso seria a alegria. Mas nós não ficamos 24 horas alegres, né? Não existe. A emoção, a alegria, são picos que acontecem sobre nossa vida. Nós, por sermos seres emocionais, nós sentimos tristeza, nós sentimos medo, nós sentimos raiva. E todo esse descontrole, é aí que vem a questão da inteligência emocional, todo esse descontrole é onde vai estar trazendo a nossa própria realidade. Então, a realidade que a gente tem, no mundo físico aqui agora, palpável, né, é baseada no nosso nível emocional. Se você tem um descontrole na raiva, por exemplo, se você tem uma dor muito profunda na raiva, o mundo que você vai ver na vida vai ser raivoso. Você não vai conseguir enxergar o lado bom da vida porque você está com a raiva literalmente dentro de você. Então, a inteligência emocional vem justamente nesse sistema de gestão desse campo emocional de você próprio. É o autoconhecimento. A busca do autoconhecimento que vai dar, literalmente, a inteligência emocional. Então, resumindo aí, né, essa questão da inteligência emocional é você colocar todas essas emoções em dosagens certas, né? Isso, controlar isso, deixar isso em um nível, né, equilibrado, é isso que você tem que buscar para alcançar a inteligência emocional, né? Perfeito, perfeito. É justamente isso. Só que, por a gente estar sempre ativando o sistema de luta ou fuga, a gente vai estar sempre correndo ou fugindo, né? Um exemplo prático para vocês entenderem legal como é que funciona, como nós funcionamos, né? Quando a gente vivia na savana, 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, nós não tínhamos essa gestão de emoção, né? Então, a gente agia primordialmente através do campo da emoção. O sistema de luta ou fuga é o sistema de sobrevivência. Nós hoje vivemos esses mundos aqui todos quadrados, né, que é dentro de casa, apartamento, tal, enfim. Mas lá atrás a gente tinha leão, a gente tinha onça, a gente tinha urso, tinha todos esses bichos que de alguma forma acionavam o nosso sistema de luta ou fuga, que é o sistema de alerta. Eu falei sobre as emoções básicas, mas o sistema de luta ou fuga ele está ligado diretamente ao medo. Se não fosse o medo, a gente não estava vivo hoje. É o medo que controla a nossa vida. Só que algumas pessoas, por ter esse campo do medo muito desordenado, muito desajustados, acabam por ter síndromes, por exemplo, a síndrome do pânico. Tem gente que não consegue dirigir, tem gente que não consegue sair de casa. São as fobias, né? Todas essas, fobia social. Eu atendi um rapaz ontem com fobia social. O cara não conseguia nem olhar para o meu rosto. Foi para lá drogado. Então, tudo isso a hipnoterapia, de toda forma, consegue ajustar as pessoas de toda forma, para ela ter essa própria busca, né, pelo seu caminho do seu autoconhecimento. E aí, como é que é o caminho da hipnoterapia nesse sentido, né? Como é que você age, quais são as técnicas que você vai abordar e qual será a forma, né, para tentar trazer essa pessoa ao equilíbrio? Primeiro, trazer esses pontos que eu estou trazendo para vocês, esse leque abrir, né, para ele, mostrando a ele como é que ele funciona, que ele não é racional. Porque às vezes você está passando por um problema e você fica conversando consigo mesmo, com as partes do seu ego. Eu vou passar por isso, tal, tal. Sim, mas qual é a ação? O que é que você está fazendo para você passar por essa situação? Ficar olhando para o problema não resolve o problema. E tem um jargão que eu gosto de utilizar muito forte, que é: o problema não é o problema. O que seria isso? Quando alguém me procura para resolver alguma demanda específica, como ansiedade, como um luto, como um término de relacionamento, ou coisas mais fortes, como a síndrome do pânico, por exemplo, alguém vai chegar aqui para mim falando sobre a visão que ele tem do mundo e das coisas que aconteceram com ele. Mas isso é a nível racional. E nós, de novo, não somos racionais. Nós somos seres emocionais. Quando o paciente senta aqui para conversar comigo, eu converso com ele, exponho para ele que nós somos seres emocionais e que existe uma emoção por trás dele, reprimida, que está desajustada. As pessoas não têm esse conhecimento. No campo da hipnoterapia, eu atuando na hipnoterapia ali, eu consigo conversar com o sistema nervoso dele. A mente racional dele, ele vai ficar como um observador daquilo que está acontecendo, porém eu vou estar conversando com as partes. Existe o Ivanildo com raiva, o Ivanildo com medo, o Ivanildo alegre, todas essas partes dentro de você. A nossa capacidade, o nosso caminho para ter a inteligência emocional necessária é aprender a harmonizar essas partes dentro da gente. Quando uma dessas partes estão muito fortes, estão muito latentes por conta de algum acontecimento que teve na nossa vida, algum forte impacto emocional que teve lá atrás,
essa emoção, essa persona vai ficar sobre a consciência. Por isso que tem algumas pessoas que são raivosas, por isso que tem algumas pessoas que são medrosas, por isso que existem algumas pessoas que são tristes, mas elas não são. Aí, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web, olha a Pititinga, né? Você colocou que a questão, né, que você conversa com as partes e tudo mais. Agora, uma parte, a resistência, né? Ou seja, a pessoa para poder procurar, vou lá conversar com o hipnoterapeuta, né, para ele me ajudar, né? Existe uma resistência natural em relação a isso, né? Como é que você trabalha? Como é que você lida com isso? Consegue, né, quebrar isso? Essa pergunta é perfeita, Evanildo, porque eu estudo hipnose desde quando eu tinha mais ou menos 11 anos. Hoje eu tenho 33. Lá atrás eu usava a hipnose como uma ferramenta de arte circense, né? De circo, né? De palco. Então eu conseguia pegar uma maçã, dizia uma cebola, hipnotizava o pessoal e pedia para ela comer como se fosse uma maçã, a galera comia, né? Pingar limão nos olhos, coisas assim absurdas que a gente, a nível racional, a gente não conseguiria. Só que para mim hoje isso aí é tudo, muito respeito com vocês hipnólogos que ainda fazem essas técnicas, fazem essas coisas, mas para mim eu não acho mais serventia. Depois que eu descobri que a hipnose pode, de toda forma, ser uma verdadeira chave para mudar e transformar a vida de alguém, eu deixei isso para trás. Antes eu usava esses artifícios para impactar as pessoas, para chocar as pessoas, para que elas percebessem que a hipnose era real. Hoje eu não preciso disso. No método da hipnoterapia, eu bato esse papo literal, jogando as claras para as pessoas e coloco que hipnose nada mais é do que atitude mental. De novo, atitude mental. A pessoa que é hipnotizada, não sou eu que hipnotizo. Eu só sou um mediador, que vou bater um papo explicando como é que vai acontecer as coisas e vou estar ali guiando a pessoa. Mas é a pessoa que tem que se permitir. Do contrário, o fenômeno, o acontecimento não gera, né? Não acontece. Com certeza, né? Então tá aí vocês, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web da Pititinga, acompanhando a gente através do site, aplicativo ou também através do aplicativo Radiosnet, nosso canal do YouTube, nossa TV e Rádio Web da Pititinga. Estou aqui com o nosso amigo hipnoterapeuta Andrews, né, Amorim, ele que é hipnoterapeuta, faz um trabalho, né, nesse sentido. Agora, na semana passada, você deixou eu com uma pulguinha atrás da orelha, né? Você deixou uma frase de efeito, e eu já ouvi isso de algumas outras pessoas, não de hipnoterapeuta, mas de outras pessoas falando assim, que a culpa é dos pais. Você falou hoje, jogou aqui, ó, vocês pais são culpados pelo problema dos seus filhos, né? E aquilo ficou né, bagunçando minha cabeça nesse sentido. Eu falei, poxa, mas a gente faz tudo para buscar a melhora do nosso... Porque a nossa, como você falou, né, há 10 mil anos atrás, há 200 mil anos atrás, o que é que a gente fez, a espécie humana, né? Foi sempre melhorando para dar uma condição melhor, ou seja, melhorando as coisas para melhorar a condição do grupo social, né? Da prole, né? Não era essa prole, eu queria falar uma coisa assim, da espécie, né? Melhorar a espécie, sempre buscar. Se eu aprendi o fogo, a lidar com fogo, vou ensinar o meu filho a lidar com isso e ele vai avançando sempre para isso. E aí você coloca isso, você, pai, é culpado. Não? Eu fiquei, cai um pouquinho Como é que você chega a esse ponto e falar isso? Isso, como sempre, você é brilhante, né? Sempre trazendo ótimas perguntas. Eu vou puxar com um gancho do tema de hoje, a questão da inteligência emocional. Falei de Paul Ekman, né, que ele determinou 7 emoções básicas que seriam universais, mas tem um cara que eu gosto muito, ele tem a cadeira, né, da neurociência nos Estados Unidos, chamado Damasio, Antônio Damasio. O Damasio coloca sobre outra óptica as emoções secundárias. Então, a emoção primária seriam todas essas que eu acabei de falar, essas 7, e as emoções secundárias seriam as emoções sociais. Como é isso? No campo da visão do Antônio Damasio, ele traz, por exemplo, a vergonha como uma emoção social. O que seria uma emoção social? Você ia sentir algumas coisas, mas que não era do campo neurológico, no seu campo entálpico, né? No seu campo aqui efêmero. É uma coisa herdada pelo campo social. Trazendo agora e fazendo contraponto com a sua pergunta. Nós somos seres sociais. E as primeiras coisas que a gente aprende a viver no mundo social são com nossos pais. Então, tudo que nós somos hoje são representações de nossos pais. Se você me pergunta hoje, né, a galera da classe aí, LGBTS, Z, tal, vai entender bem agora o que é isso. A gente conhece algumas pessoas que têm
um fenótipo um pouco mais afeminado. A gente conhece outros que têm um fenótipo mais masculinizado. O que seria isso? Lógico, isso é evidência científica. Nós somos 50% de nosso pai e 50% de nossa mãe. Aquele que a gente simpatiza mais é o que a gente vai representar. Então, o lado feminino, alguns homens que a gente vê um pouco mais afeminado, é porque, de alguma forma, esse cara puxa um pouco mais para a mãe. Mas isso não quer dizer que influi diretamente no seu campo sexual. Então, trazendo outra, mais evidência mais forte sobre o que você colocou, porque os pais são responsáveis pelas dores dos filhos? Porque os filhos repetem padrões. E toda vez que a gente tem um forte impacto emocional, a gente cria uma emoção, uma persona dentro da mente do bebezinho. Até os 8 anos de idade, a gente está criando ainda, né, facetas, experimentando, criando a nossa personalidade, que seria o nosso ego. E todas as representações que a gente vai colher baseado naquilo que a gente experimentou. Se, exemplo, dentro de casa eu tenho um pai que grita muito com a mãe, e o menininho está ali ouvindo. Ele está aprendendo que aquilo é a forma de amar. Então, esse menino, quando tiver com 15, 17, 18 anos, ele vai agir inconscientemente, porque está isso no campo do subconsciente, vai agir daquela forma porque foi assim que ele achou que era amar, diante da mãe e diante do pai. Então, os pais acabam acabando a vida dos filhos justamente por conta dessas experiências, né, que de toda forma a gente não tem controle, nem os próprios pais às vezes têm o próprio controle, né? Certeza, né? Estamos aqui, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web. Olha a Pititinga. Agora, Anderson, outra situação que a gente tem, né, e a gente percebe em relação à questão, né, dessas questões emocionais. Hoje, a síndrome que acho que está mais afluente é do pânico, né, do medo, por conta dessa questão da pandemia, né? E muita gente deve estar desequilibrado com seu desequilíbrio emocional, né, com as fobias, né? É possível, com a hipnoterapia, você resolver esse problema da fobia? Certamente, com toda certeza. A síndrome do pânico nada mais é do que medo. A emoção medo que está ali reprimida, que está de alguma forma sendo acionada por esses gatilhos. Você falou que a questão da pandemia é apenas um gatilho, mas pode ter vários outros gatilhos. A pessoa que já está no estado da síndrome, ela tem vários gatilhos instalados nela e quando esses são movimentados, a explosão acontece. Então a emoção medo vem naquele momento e trava. O medo, a emoção medo é interessantíssima, Evanildo, porque o medo, eu acredito que seja a emoção mais forte que a gente tem, né? O medo, a raiva e a dor. Porque, mas gosta é o medo. Mas é quem salva. Mas né? é claro, é a nossa Salva. sobrevivência. Só que acontece uma coisa com o medo. O medo, ele nos dá 3 caminhos. Ou a gente paralisa, ou a gente enfrenta, ou a gente foge. Então, normalmente, o que a gente vê, 90% das pessoas fogem. Aí voltam no início da nossa conversa aqui. As pessoas fogem dos seus problemas porque não querem enfrentar seus demônios, não querem enfrentar seus fantasmas, não querem olhar suas sombras. E você trouxe aqui brilhantemente exatamente isso aí. A gente começa a projetar em outras coisas porque olhar para nossas sombras, olhar para os nossos demônios, olhar para os nossos fantasmas, dói. Mas quando a gente faz esse processo, aquele que é corajoso e me procura um hipnoterapeuta ou qualquer outro tipo de terapia, essa pessoa está sendo corajosa porque ela vai transformar a vida dela se conhecendo. E não existe a mudança, não existe transformação sem a pessoa olhar para dentro de si própria. Entender que existe medo, entender que existe dor, e entender que existe também a própria liberdade. Então a liberdade só é possível depois que você olha para dentro de si próprio. Certeza. Então tá aí para vocês, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web da Pititinha. Andres, gostaria que você trouxesse uma mensagem final, né? Alguma coisa que você queria colocar que não foi perguntado, né? E a gente agradece a sua presença aqui, brilhante, né? E com certeza enriquecedora e que vai ajudar aquele que está aí do outro lado, ou aquele que, né, queira buscar uma ajuda, tem aí um instrumento, uma pessoa que pode, né, encaminhar para uma solução para esse problema. 2 coisas, né? Uma coisa sobre os pais, que vocês não fiquem com essa perspectiva toda, né, de que vocês acabam a vida de seus filhos, porque são isso, mas que vocês procurem também se limpar emocionalmente, para que isso não acabe passando, né, hereditariamente para seus filhos. Então, assim, eu vou trazer para vocês 2 exercícios para vocês fazerem em casa, simples, para vocês controlar os seus níveis emocionais. Primeiro, é a meditação silenciosa,
Existem vários tipos de meditação, inclusive várias hipnoses também meditativas, mas eu aconselho a silenciosa. Por que a silenciosa? Porque a meditação silenciosa, só prestando atenção na sua própria respiração, vai ajudar aos seus níveis dos neurotransmissores eles se ajustarem e você se sentir em estado de paz, é o estado zen, né? E tendo estado zen, você vai conseguir enxergar as coisas com mais facilidade. Se você estiver presa na raiva, por exemplo, você desce o estado dos neurotransmissores através da respiração, que é uma hipnose, simplesmente uma hipnose. Você vai baixar e a coisa vai funcionar legal para você. E como funcionaria isso, né? A respiração, contagem, como é que a gente chega para esse nível de controle e também de buscar uma espécie de hipnose própria? Pronto. Eu usei o jargão da atitude mental. Não adianta eu tentar fazer meditação, eu tentar olhar para dentro de mim, se eu, de alguma forma, descredibilizo aquilo. Então, se eu estou muito agitado, se eu estou querendo resolver algum problema e não estou conseguindo, eu sento, respiro fundo, digo para mim mesmo que eu vou entrar naquele momento ali em transe. Você dizendo isso para você, só é fechar os olhos, respira fundo em 5 vezes e vai continuando prestando atenção na respiração. Vai vir vários pensamentos, não dá carona nenhum. Continua presa a sua respiração. Com o passar do tempo, você vai sentindo a paz, vai sentindo a energia gerar sobre você e você vai se equilibrando normalmente. Até depois, se você não achar de alguma forma uma melhoria, aí procurar realmente um profissional para estar te ajudando diretamente com o processo da terapia. Né? Certeza. Aproveitando aqui que tem uma pergunta, né, Naine Santos? O microfone tá... O André Oliveira pergunta se a raiva e a tristeza podem nos trazer algum benefício. Interessante, muito interessante. A raiva e a tristeza são emoções básicas, então a gente não existe um ser humano que diga eu não sinto raiva. Não existe um ser humano que diz eu não sinto a tristeza. Eu, particularmente, diretamente, eu vejo a raiva e vejo a tristeza como válvulas de escape ao mesmo tempo de propulsão. Por que propulsão? Porque são elas que fazem eu olhar cada vez mais para dentro de mim. Quanto mais você se percebe que você está raivoso, mais você procura ter condutas sobre si próprio para que você não acabe espalhando isso para as pessoas. Então, a raiva, ao meu ver, assim como a tristeza, é um verdadeiro mergulho dentro de si próprio, né? Para que você comece a entender como você reage, como você funciona. A Sônia Burgos está te parabenizando pelas palavras e a Joelma está perguntando se é possível tratar uma depressão que já dura alguns anos com terapia. Com certeza absoluta. Me procure que a gente consegue resolver isso aí. Algumas terapias, não falando mal sobre as outras áreas afins, tal, mas a nível racional, a gente não consegue mudança. A gente só consegue mudança a nível inconsciente, a nível subconsciente, porque essas dores, esses lixos emocionais estão muito embaixo, estão muito para baixo da camada da nossa mente. Então a gente precisa de uma terapia de algo que vá mais profundo. E falo, não existe terapia mais funda do que a hipnoterapia, de todas. A hipnoterapia é fantástica. Bem vendido o peixe, viu, gente? Corra mesmo, porque é uma, né? Faz uma diferença, até a forma que ele aborda é muito interessante. Então, Andros, a gente agradece a sua participação. Você falou as duas, né? A meditação e a respiração, né? Então, a gente agradece a sua participação aqui e já estamos na expectativa da próxima sexta-feira, a partir, né, para você que não pegou no início, lembrando que daqui a pouquinho vai estar disponível todo esse bate-papo, esse momento aqui, né, com o hipnoterapeuta Andros Amorim, que vai falar, né, e falou com a gente aqui sobre hoje, né, inteligência emocional. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube, mas você também pode ficar ligado aí na nossa rádio web, né, nas nossas reprises também para poder ouvir esse momento. E no próxima sexta-feira, a partir das 15h30, mais uma vez, esse bate-papo interessante e bem legal. Obrigado. Gratidão, eu que agradeço. Luz e paz para vocês. Tenham um bom dia e bom final de semana. Beleza, tá aí, né, amigos ouvintes da Pititinga, Naine Santos, né, lembrando que já estamos aí nas inscrições para a festa festa de fantasia, a gente está fazendo um concurso de fantasia,
o nosso amigo Rose Pinto, né, através do licor do Rock Pinto, junto com a Pititinga, estão fazendo um concurso de fantasia virtual. E você pode participar. Não precisa sair de casa, não. É só se inscrever. A partir de hoje às 8 começa, né, as inscrições. Mas você fica sabendo como é que vai funcionar esse, né, concurso.